A diferença entre aqueles que são constantemente manipulados e humilhados por mentirosos e aqueles que os dominam completamente está numa verdade que separa os fortes dos fracos. Você precisa conhecer as respostas exatas. Napoleon Hill, o homem que passou 2 décadas entrevistando mais de 500 milionários e descobriu os segredos do poder pessoal, revelou exatamente 5 respostas que transformam qualquer confronto com um mentiroso em sua vitória garantida. E você vai dominar todas elas nos próximos minutos. Se você já sentiu aquela sensação devastadora de impotência quando alguém mentiu na sua cara e você ficou em silêncio, se já saiu de uma conversa sabendo que foi enganado, mas sem conseguir provar, então você precisa entender que isso acabou hoje. O problema não era você. Era que ninguém nunca te ensinou como os verdadeiros mestres do poder pessoal desmascaram manipuladores e invertem completamente a dinâmica de controle. Napoleon Hill passou décadas estudando não apenas como as pessoas de sucesso pensam, mas como elas se protegem, como elas transformam tentativas de manipulação em demonstrações de poder, como elas fazem mentirosos se revelarem sozinhos, perdendo toda a credibilidade diante de testemunhas. A primeira coisa que você precisa entender é que mentirosos operam com padrões previsíveis e exploram exatamente 3 fraquezas: sua educação, sua tendência de ser polido e seu medo de criar conflito. Mas quando você domina as 5 respostas de Napoleon Hill que vou te ensinar agora, você inverte completamente essa dinâmica em segundos. Você se torna aquele que controla a conversa, aquele que expõe a verdade sem acusar ninguém, aquele que transforma mentirosos em evidência contra si mesmos. Primeira resposta. Interessante. Você pode repetir exatamente o que acabou de dizer? Esta pergunta simples é devastadora porque força o mentiroso a 2 escolhas impossíveis. Texte-use ou ele repete a mentira exatamente igual, o que é psicologicamente muito difícil porque mentiras não têm a consistência da verdade, ou ele muda algum detalhe, revelando imediatamente sua desonestidade. Pense na memória como um arquivo digital versus uma pintura improvisada. Napoleon Hill descobriu que a mente humana tem dificuldade extrema em replicar informações falsas com precisão. A verdade é como um arquivo. Estável, ela não muda, mas mentiras são pinturas criadas na hora. Dependem da criatividade no momento. Quando você força uma repetição imediata, você está testando se é arquivo ou improviso. O que torna essa resposta ainda mais poderosa é sua aparente inocência. Você não está acusando ninguém de mentir. Você está simplesmente pedindo clarificação. Isso impede que o mentiroso se vitimize ou desvie o foco. Ele não pode dizer que você está sendo agressivo. Ele só pode repetir. E é aí que a mentira começa a desmoronar. Grandes líderes como Henry Ford e Thomas Edison usavam essa técnica constantemente em negociações. Quando alguém apresentava números duvidosos ou fazia promessas vagas, eles simplesmente pediam repetição. Era incrível como rapidamente as informações começavam a mudar, revelando a desonestidade. Segunda resposta. Que evidência específica você tem para sustentar isso? Esta é a arma nuclear contra mentirosos porque transforma a conversa de opinião para fatos. Mentirosos adoram operar no reino das generalidades, das impressões, das verdades vagas que não podem ser verificadas. Mas quando você exige evidências específicas, você os arrasta para um território onde eles não podem mais se esconder. É como arrastar alguém das sombras para a luz do holofote. A beleza desta resposta é que ela força o mentiroso a escolher entre admitir que não tem evidências, destruindo sua credibilidade, ou inventar evidências que podem ser facilmente verificadas e desmentidas. De qualquer forma, você ganha. Napoleon Hill observou que pessoas verdadeiramente bem-sucedidas sempre baseiam suas afirmações em fatos verificáveis. Elas nunca temem essa pergunta, porque têm dados reais para apoiar suas palavras. Mentirosos, por outro lado, ficam visivelmente desconfortáveis quando precisam apresentar evidências concretas. O que você está fazendo aqui não é apenas expondo uma mentira específica. Você está estabelecendo um padrão. Está mostrando que você opera num nível mais alto de precisão e honestidade. Está enviando uma mensagem clara. Comigo, você não pode simplesmente inventar coisas. Industriais como Andrew Carnegie
usavam essa estratégia para desarmar competidores desonestos em reuniões de negócios. Quando alguém fazia alegações sobre capacidade de produção ou recursos financeiros, Carnegie simplesmente pedia os números específicos. Era fascinante como rapidamente as pessoas mudavam de assunto ou admitiam que estavam estimando. Mas aqui está onde as coisas ficam verdadeiramente interessantes. Enquanto as duas primeiras respostas testam a consistência da mentira, a terceira resposta não ataca a mentira diretamente. Ela ataca a credibilidade do mentiroso de forma muito mais sutil e devastadora. Terceira resposta: isso é fascinante. Quem mais sabe sobre isso? Esta pergunta é genial, porque força o mentiroso a escolher entre expandir sua rede de desonestidade, arriscando-se a ser desmentido por terceiros, ou admitir que sua informação é isolada e não verificável. É uma armadilha psicológica perfeita. Imagine um castelo de cartas. Quando alguém está dizendo a verdade, essa pergunta é fácil de responder. Eles podem mencionar colegas, superiores, documentos, fontes. Pessoas honestas não têm medo de que outros confirmem suas palavras. Sua verdade é um alicerce sólido. Mas mentirosos ficam em pânico, porque sabem que qualquer verificação externa fará seu castelo de cartas desabar. O que torna essa resposta ainda mais eficaz é que ela aparenta interesse genuíno. Você parece querer saber mais, expandir seu entendimento. O mentiroso não pode se defender contra isso sem parecer defensivo e suspeito. Ele é forçado a jogar o jogo até o fim. Napoleon Hill notou que grandes negociadores como J.P. Morgan sempre faziam essa pergunta quando avaliavam oportunidades de investimento. Quem mais está envolvido? Quem pode confirmar esses números? Que outras empresas estão fazendo negócios similares? Tartarians era uma forma de verificar a veracidade das informações sem acusar ninguém diretamente de desonestidade. A beleza dessas três primeiras respostas é que elas funcionam em sequência ou isoladamente. Cada uma é uma ferramenta independente de poder, mas juntas, elas criam uma defesa impenetrável contra a manipulação. Você se torna aquela pessoa que mentirosos aprendem a evitar, porque sabem que com você eles não conseguem operar. Espere até descobrir o que vem agora. Essas três respostas são apenas o fundamento, como aprender os movimentos básicos do xadrez. O verdadeiro poder, aquele que transforma você de defensor em conquistador, aquele que faz mentirosos se curvarem diante da sua presença, está nas duas respostas finais que Napoleon Hill considerava suas armas secretas. Essas duas últimas respostas não apenas expõem mentirosos, elas os destroem psicologicamente. Elas invertam completamente a dinâmica de poder, fazendo você se tornar aquele que controla não apenas a conversa, mas a própria realidade da situação. São técnicas que os mais poderosos empresários e líderes da história usavam para nunca, jamais, permitir que alguém os manipulasse. A quarta resposta revela a inconsistência temporal que todo mentiroso carrega consigo. A quinta resposta é devastadora porque transforma o próprio mentiroso em evidência contra si mesmo. Juntas, elas criam uma transformação completa na dinâmica de poder que mudará para sempre a forma como você é percebido e respeitado. Mas para entender como aplicar essas duas respostas finais com máxima eficácia, primeiro você precisa compreender a psicologia profunda por trás da manipulação. E como Napoleon Hill descobriu os pontos cegos que todo mentiroso possui. E agora chegamos ao momento que separa o conhecimento básico da verdadeira maestria. Você já dominou as três primeiras respostas que Napoleon Hill identificou como essenciais para qualquer confronto. Mas os grandes visionários da história compreenderam algo mais profundo. Existe um nível de domínio que vai muito além de simplesmente se defender de mentirosos. É o nível que transforma você naquele que outros respeitam instintivamente. A diferença entre aqueles que alcançam a grandeza e aqueles que se conformam com a mediocridade não está apenas em enfrentar os obstáculos, está em transformar esses obstáculos em trampolins para um poder inigualável. Resposta 4. O poder da perspectiva estratégica. Napoleon Hill observou algo fascinante nos grandes industriais de sua época. Quando Henry Ford enfrentou as maiores críticas sobre sua linha de montagem, quando Thomas Edison falhou milhares de vezes
Antes de criar a lâmpada elétrica, quando os irmãos Wright foram ridicularizados por sonhar com o voo humano, todos eles aplicaram a mesma resposta fundamental. Eles não viam os problemas como problemas. Eles os viam como informações valiosas sobre o caminho para o sucesso. Era como se cada obstáculo fosse um GPS, recalculando a rota. Não um bloqueio, mas uma orientação. A quarta resposta é esta. Cada obstáculo carrega dentro de si a semente de uma oportunidade equivalente ou maior. Pense nisso por um momento. Quando você enfrenta uma resistência, quando alguém diz que é impossível, quando as circunstâncias parecem trabalhar contra você, nesse exato momento, você está recebendo informações privilegiadas sobre onde outros desistiram. Você está descobrindo territórios inexplorados, onde a competição é menor e as recompensas são maiores. Conheço um empreendedor que foi rejeitado por 47 investidores antes de encontrar o 48 que disse sim. Cada não era uma derrota. Era dados sobre como aperfeiçoar sua apresentação. O 48 investidor financiou uma empresa que hoje vale bilhões. Esta perspectiva não é apenas filosófica, é estratégica. Os grandes empreendedores de hoje, assim como os visionários do passado de Napoleon Hill, desenvolveram a habilidade de transformar cada não em dados sobre como encontrar o sim definitivo. Mas aqui está o segredo que poucos compreendem. Essa perspectiva precisa ser cultivada deliberadamente. Não acontece automaticamente. É uma disciplina mental que você desenvolve, através de uma prática específica. Toda vez que enfrentar uma dificuldade, faça-se 3 perguntas. Que oportunidade esta situação está me revelando? Que habilidade esta experiência está me forçando a desenvolver? Como posso usar esta resistência para me tornar mais forte do que era antes? Essas perguntas reprogramam sua mente para enxergar possibilidades onde outros veem apenas problemas. É assim que você desenvolve o que Napoleon Hill chamava de mente de abundância, a capacidade de encontrar valor em qualquer circunstância. Resposta 5. A lei da transmutação do medo. E chegamos à resposta mais poderosa de todas. A resposta que Napoleon Hill considerava o diferencial definitivo entre aqueles que vivem vidas extraordinárias e aqueles que permanecem na zona de conforto da mediocridade. Esta quinta resposta vai além de enfrentar o medo. Ela ensina você a usar o medo como combustível para sua grandeza. Napoleon Hill descobriu algo revolucionário. O medo e a excitação são quimicamente idênticos no corpo humano. A diferença está apenas na interpretação que sua mente dá à experiência. Quando você sente aquele frio na barriga, aquela aceleração do coração, aquela tensão, você não está sentindo medo. Você está sentindo poder puro, esperando para ser direcionado. É como estar na montanha-russa. O mesmo frio na barriga pode ser terror ou pura adrenalina. A diferença está apenas no que você decide que aquela sensação significa. A quinta resposta é: transforme a energia do medo na energia da ação decisiva. Os grandes líderes que Napoleon Hill estudou não eram pessoas sem medo. Eles eram pessoas que aprenderam a reconhecer o medo como um sinal de que estavam na direção certa. Quando Ford estava apostando tudo na produção em massa, quando Edison estava investindo sua reputação em cada experimento, quando Carnegie estava expandindo seus negócios, além de todos os limites considerados seguros, todos eles sentiram medo. Mas eles desenvolveram uma habilidade que transformou suas vidas. A capacidade de interpretar o medo como excitação, como energia disponível, como combustível para a ação imediata. Aqui está como aplicar isso na prática. Da próxima vez que sentir medo diante de uma oportunidade, uma decisão importante ou um desafio significativo, pare por um momento. Respire fundo e diga para si mesmo: esta energia que estou sentindo é meu corpo se preparando para a grandeza. Esta é a sensação do crescimento acontecendo. Lembro de um atleta olímpico que me disse: antes de cada prova sinto o mesmo nervosismo, mas aprendi a traduzir isso como meu corpo está carregando as baterias para o desempenho máximo. Então use essa energia imediatamente. Não espere o medo passar. Canalize essa energia para a ação que você sabe que precisa tomar. É assim que você transforma o que paralisa a maioria das pessoas no que te impulsiona para frente. Napoleon Hill chamava isso de transmutação,
a habilidade alquímica de transformar uma energia em outra. E quando você domina essa habilidade, não há limite para o que pode conquistar. E agora chegamos ao momento que muda tudo. Você acabou de dominar exatamente o que Napoleon Hill prometeu no início. As 5 respostas que separam aqueles que são constantemente manipulados de aqueles que dominam completamente qualquer confronto com mentirosos. Agora você possui algo que a maioria das pessoas nunca terá. O arsenal completo de respostas que os verdadeiros visionários usam para transformar qualquer situação em oportunidade de crescimento. Você tem a primeira resposta, a coragem de enfrentar o que é difícil. A segunda, a persistência estratégica que transforma obstáculos em degraus. A terceira, a confiança inabalável em sua capacidade de adaptação e crescimento. A quarta, a perspectiva que encontra oportunidades onde outros veem apenas problemas. E a quinta, a maestria de transformar medo em combustível para a ação. Este não é apenas conhecimento teórico, é um sistema testado por décadas de pesquisa de Napoleon Hill e validado por gerações de pessoas que passaram da mediocridade para a excelência. Mas aqui está a verdade que Napoleon Hill descobriu em suas 2 décadas de pesquisa e que pode mudar tudo para você. Conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento. A diferença entre você hoje e você daqui a 6 meses não será determinada pelo que você aprendeu aqui, mas por quantas vezes você aplicou essas 5 respostas na sua vida real. Os grandes visionários que Napoleon Hill estudou tinham uma característica em comum. Eles não esperavam até se sentirem prontos. Eles não postergavam até ter todas as respostas. Eles aplicavam o que aprendiam imediatamente, mesmo de forma imperfeita, porque compreendiam que a ação imperfeita é sempre superior à perfeição paralisada. Cada um desses 5 pilares se fortalece através da prática. Cada vez que você escolhe enfrentar em vez de evitar, cada vez que persiste em vez de desistir, cada vez que confia em vez de duvidar, cada vez que encontra oportunidade em vez de problema, cada vez que age em vez de hesitar, você está construindo o caráter que transforma sonhos em realidade. E aqui está o que mais me emociona. Você não precisa esperar grandes oportunidades para começar. Você pode começar hoje, neste momento, com a próxima pequena decisão que precisa tomar. Pode ser fazer aquela ligação que você está adiando, iniciar aquele projeto que está na gaveta, ou simplesmente se posicionar de forma diferente diante do próximo desafio que aparecer. A grandeza não é uma questão de circunstâncias extraordinárias, é uma questão de respostas extraordinárias às circunstâncias comuns. E agora você tem essas respostas. Napoleon Hill passou mais de 20 anos de sua vida estudando os segredos do sucesso, porque acreditava profundamente que cada pessoa tem o potencial de criar uma vida extraordinária. Ele não fez essa pesquisa para criar uma elite de privilegiados. Ele fez para que pessoas como você pudessem ter acesso aos mesmos princípios que transformaram pobres em milionários, desconhecidos em líderes, sonhadores em realizadores. Seu momento de decisão. E agora chegamos ao momento mais importante de todo este processo. O momento em que você decide não apenas absorver essas informações, mas se tornar alguém que as vive. Porque a verdade é esta. Você pode assistir 1000 vídeos sobre natação, pode ler centenas de livros sobre técnicas, pode estudar a teoria por anos, mas você só se torna um nadador quando entra na água. Do mesmo modo, você só se torna alguém que possui essas 5 respostas quando começa a aplicá-las na sua realidade, com seus desafios, suas oportunidades, suas circunstâncias únicas. A pergunta que Napoleon Hill fazia para cada pessoa que ele mentoreava era simples, mas transformadora. Que ação você vai tomar hoje que prove para si mesmo que você é diferente? Esta pergunta não é retórica. É um convite para que você saia deste momento transformado, não apenas informado. Talvez seja finalmente iniciar aquele negócio que você vem planejando. Talvez seja ter aquela conversa difícil que você está evitando. Talvez seja se inscrever naquele curso, fazer aquela viagem, ou simplesmente mudar a forma como você responde aos pequenos estresses do dia a dia. O que importa não é o tamanho da ação, mas a qualidade da decisão por trás dela. Quando você age com base no que aprendeu, quando aplica conscientemente uma dessas 5 respostas na sua vida real, você sai da categoria de pessoa que consome conteúdo
e entra na categoria de pessoa que cria resultados. E aqui está algo que só descobrimos quando começamos a aplicar esses princípios. Cada ação baseada nessas respostas gera uma confiança que nenhuma teoria pode proporcionar. É a confiança que vem de saber que você tem ferramentas testadas para lidar com qualquer situação que a vida apresentar. Se você reconhece o poder transformador dessas 5 respostas de Napoleon Hill, se quer continuar desenvolvendo essa mentalidade que separa os fortes dos fracos, se inscreva no canal. Porque quem domina essas técnicas nunca mais aceita ser manipulado. E isso é apenas o começo de uma jornada que pode literalmente inverter as dinâmicas de poder na sua vida. E nos comentários quero que você faça mais do que apenas assistir. Me conte qual dessas 5 respostas você vai testar primeira. Qual situação da sua vida você pretende transformar usando essas técnicas? Porque quando você se compromete publicamente com sua transformação, você já começou a aplicar o poder que Napoleon Hill descobriu nos mais bem-sucedidos da história. Lembre-se, você agora possui o que Napoleon Hill considerava o tesouro mais valioso do mundo. As 5 respostas exatas que transformam você de alguém que é manipulado em alguém que domina completamente qualquer confronto. Não deixe esse tesouro guardado, use-o, viva-o, torne-se aquela pessoa que mentirosos aprendem a evitar. Porque o mundo não precisa de mais uma pessoa que sabe sobre essas técnicas. O mundo precisa de mais uma pessoa que as domina na prática. E essa pessoa pode ser você, começando com o próximo mentiroso que tentar te enganar.